Oi, gente linda, perfeitos e perfeitas que vieram aqui assistir esse vídeo. Bom, eu vou começar dizendo do assunto que eu quero citar e falar com vocês. Quando a questão é falar, eu tô aqui só levando assim uma nota bem máxima, porque eu amo falar com vocês, amo estar aqui interagindo com vocês e falando sobre assuntos que vão modificar e ajudar vocês no dia a dia. Então, gente, hoje eu vim falar sobre um assunto muito bom, que é como controlar as emoções. É isso aí mesmo que vocês estão pensando, como controlar as emoções. Tem muita gente que pensa assim, eu quero ser aquela pessoa fria que realmente ou ser aquele machão, ou aquela mulher decidida, e sei lá o que, então eu tenho que controlar minhas emoções, ser fria ou ser frio. Gente, isso não existe. Como é que você pode tirar de você uma coisa que realmente você já nasceu com ela, que já lhe salvou há séculos atrás, salvou a nossa espécie? Porque assim, as emoções elas servem para muitas coisas, muitas coisas. No passado, lá atrás, quando você não era viva ainda, justamente, você já foi um ser humano indefeso, um ser humano que precisava de avisos para você tomar de conta de uma situação ou de um momento para sobreviver, entendeu? A sobrevivência, ela basicamente necessitava e precisava disso, que era das emoções, porque elas iam avisar se tinha um perigo pra você ficar com medo e sair, né? Porque se você não tiver medo, você não sai, fica e morre. Então como é que vai ter? Não tem como, né? Não tem como você ligar essas duas coisas, não. Bom, falamos sobre as duas coisas, que é você querer controlar as emoções, mas as emoções elas necessitam no seu dia a dia para você sobreviver. Então não tem lógica. Hoje em dia não é mais que nem antes, né? Porque antes era muito mais necessário as emoções, gente. Porque você tinha que ter um medo para você saber que tinha um invasor no seu local. Então é por isso que eu digo, entendeu? Hoje em dia é muito mais facilitado, as coisas são muito melhores e é muito melhor você interagir com uma pessoa, você não precisa ter um medo direto, entendeu? Porque às vezes o medo, ele é uma coisa que já é de muito tempo atrás, da nossa encarnação de muito tempo. Bom, minha gente, eu troquei de lugar porque realmente o lugar que eu estava fazendo um certo barulho e eu não ia controlar aquilo não, né? Então eu mudei de local por isso. Aí eu vim para cá e espero que vocês compreendam aí, porque eu mudei o local. Mas voltando ao assunto, né, minha gente, eu posso dar um exemplo disso, que é quando você pega no microfone e você tem muito medo de falar em público. Isso aí é um medo por quê? Por que é um medo? Porque você pensa que você está num lugar que está botando em risco a sua existência, que você pode morrer ou ter algum agressor por aí, entendeu? Mas na verdade não é assim, é que você interpreta aquela situação como se você estivesse correndo risco real mesmo. Por isso que seu corpo treme, você quer sair, você não quer falar em público. Por quê? Por causa que você pensa que aquelas pessoas que estão ao seu redor, de tanto você colocar pensamentos negativos sobre aquilo, você pensa que aquilo ali é um risco, mas não é um risco, tá bom? Tem que pensar positivo quando você for fazer essas coisas. Bom, eu não vou aprofundar nesse assunto, mas é um exemplo de você simplesmente deixar suas emoções lhe controlar completamente. E é por isso que eu digo, é uns exemplos de como era antigamente, entendeu? Antigamente, se você se sentisse ameaçado, você ia o quê? Você ia preparar todas as suas forças do seu corpo pra correr. E é isso que faz quando você fica, tipo, a respiração muito pouca e tudo. Por quê? Por causa que seu corpo está economizando energia para você correr. Antigamente era assim. Antigamente os ancestrais que a gente tinha era basicamente assim, que eles viviam. Eles viviam buscando sua sobrevivência. Então as emoções, o que é bom você identificar é que as emoções elas são necessárias para você. Mas se você quiser controlar elas, porque uma coisa é você querer não ter elas, porque é necessário ter. Outra coisa é você querer controlar, que é esse o tema do vídeo, entendeu? Eu quis diferenciar aí pra vocês uma coisa que é você querer se livrar delas, mas não tem como você ser aquela pessoa, sei lá o que, eu sou fria, eu sou... Gente, não existe isso, a gente temos emoções e isso já é da nossa natureza. E a gente não podemos deixar que umas coisas afetem a gente, que é estar pensando que as emoções elas são para o nosso mal, mas não, gente, as emoções deixam a nossa vida melhor, dá uma cor e tudo. E voltando para o assunto real do vídeo, que é como controlar? Bom,
Vou dar um exemplo aqui pra vocês, que é sobre a tristeza. Bom, gente, a tristeza. Como controlar os sentimentos negativos, que são tristeza, raiva, que na maioria das vezes eles vêm por causa de pensamentos negativos. Todos os sentimentos ruins que a gente tem é porque a gente focou em coisas negativas. Vamos pensar aqui. Você tá triste. Por que você tá triste? É porque você tirou um tempo da sua vida para pensar em coisas negativas, em coisas que não vão fluir na sua vida de uma forma positiva, mas sim negativa. Então, gente, se você estiver triste, não foque em coisas ruins, foque em coisas, positivas que você vai saber controlar, porque a vida ela tem uma balança. Você não pode nem estar tão triste, nem estar tão alegre. Ela sempre dá aquela baseada, aquela balanceada, que a balança da vida ela fica... Gente, se você estiver escutando esse barulho, é porque realmente hoje parece que teve uma carreata na minha cidade. Eu não sei nem como é que... eu já me estressei tanto, nem como eu tô conseguindo gravar ainda. Mas estou aqui com vocês. Por quê? Porque eu quero passar essa mensagem pra vocês. Então, voltando ao assunto. Aqui tem uma balança da vida. Você tem que estar mais ou menos. Você tem que... Se você tá triste, tenta pensar em coisas mais positivas que você vai balancear, entendeu? Você vai saber controlar mais suas emoções. Porque se você identificou que você tá triste porque você tá pensando naquilo, ou porque você tá remoendo uma coisa que não deveria estar focando, você simplesmente tem que focar numa coisa contrária. Vamos supor, se você quer controlar suas emoções, seja negativa, porque a maioria das vezes é negativa, né? Raiva, vamos supor. Você conta até 10. Por quê? Por causa que você vai acionar, não uma coisa emocional, porque nosso cérebro, ele tem a parte racional e emocional. Então, gente, a gente tem que saber basear essas duas coisas. Então, se você tiver com raiva, uma dica que eu lhe dou é contar até 10. Por que contar até 10? Vou explicar. Por causa que você contando até 10, você vai acionar o lado racional do seu cérebro, que vai esquecer um pouco aquelas emoções. Isso é uma dica que eu dou. E já, se você tiver com raiva, é isso. Se estiver triste, foque em coisas mais positivas, saia, se divirta. Não foque em ficar em um lugar só pensando em coisas negativas. Pense em coisas positivas. Já falo isso muito aqui no canal, vocês devem estar cansados, então não tem como vocês errar mais não. Não tem. E é isso, minha gente. Para controlar as emoções, vocês tem que sim fazer uma balança. E olha, às vezes é normal você ficar triste, é normal você ficar muito alegre, como isso também. E é normal você ficar com raiva, só não é normal você deixar aquela emoção controlar você. Controlar suas ações, porque se você sabe que tá agindo por causa dessa emoção, você vai saber controlar a emoção. Por causa que você consegue controlar a emoção quando você vê a situação, vê o porquê de você estar agindo assim. E você vai na fonte, que é aquela emoção. E por que aquela emoção veio? Por causa daquilo. E você vai analisar toda a situação, que é ver a situação de fora, não por dentro com aquelas emoções à flor da pele. Pensa, não falem as coisas, tipo, de uma hora para outra sem pensar. Melhor pensar antes de falar, né? Porque não sei se vocês já tiveram experiências, mas quando você fala sem pensar, vai ter muito arrependimento envolvido nisso também. E, gente, eu queria falar também sobre um assunto que é: você tem que saber identificar suas emoções. Identificar quando você tá triste, identificar quando você tá com raiva, identificar quando você está insegura, identificar quando você está inseguro. Bom, várias coisas. Você tem que saber se conhecer, saber suas emoções. Porque se você não saber suas emoções, você não vai saber lidar com elas. Porque como é que você vai lidar com uma coisa que você nem sabe que tá sentindo? Bom, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha, eu falo muitas coisas nele, globalizei muitos assuntos nele também. Espero que vocês tenham gostado da minha dinâmica. Se vocês gostaram, não deixem de curtir, de comentar e de se inscrever. Não deixem, porque vocês não vão se arrepender de estar ajudando outras pessoas com o meu assunto. Porque se vocês curtir e comentar, vocês vão estar me ajudando. Eu tirei um momento para ajudar vocês, então vocês vão estar retribuindo esse favor. E outras pessoas vão poder assistir o vídeo e ajudar mais pessoas com o meu conteúdo. Então, se vocês gostaram, como eu disse, ativa o sininho, clica no gostei, se inscreve, comenta muito se você gostou do assunto, que eu vou trazer mais assuntos. E é isso, minha gente, espero que vocês tenham gostado.